Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ale? Tudo ótimo, Ellen. Melhor ainda agora com a Mia na cena. Chegou na hora certa. Eu nem tinha visto ela chegando aqui, toda sorrateira. Mas, bom, vamos lá, mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre socialização. É um tema que eu que convivo com você há uns anos aí, sei que é muito importante e que... É muito negligenciado, Sim. Infelizmente. Sim, a gente acaba falando muito sobre socialização, né? Pega nessa tecla. E para começar esse episódio, eu queria trazer um gancho que recentemente está saindo muita notícia de ataque de pitbull, né, nas mídias. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o que mais influencia no comportamento do cão? É a raça ou é a criação? Essa pergunta não é tão simples de responder, mas ela é a pergunta que eu talvez mais ouvi me fazerem ao longo dessas tragédias que acontecem com acidentes com cachorros, que antes do Pitbull tinham outras raças que eram muito frequentes, né, de serem anunciadas e tudo mais, e nos últimos 20 anos tem aparecido várias vezes, né, os episódios, parece que acontecem todos juntos, mas na verdade é um fenômeno que sempre está acontecendo e de vez em quando a mídia dá mais atenção. Então aconteceu uma coisa mais feia, aí depois todo mundo fica ou assustado ou quer saber, e aí se procura tantas notícias que às vezes cachorros que são misturas ou que têm um pouco a cara da raça que está sendo falada, vai para a mídia também. Então tem esse fator também, tá? Mas a pergunta, por que não é tão simples da gente responder? Uma, porque a raça, ela, na média, ela tem um temperamento, um comportamento, na média. Mas cada indivíduo é um indivíduo e pode ter predisposições genéticas diferentes. Então já começa o problema quando a gente fala assim, é a raça ou é a criação, ou é a socialização. Então, primeiro, quando você fala raça, existem linhagens dentro de raças. Dentro das raças existem indivíduos. E dentro de indivíduos existem também a socialização que foi feita, o convívio, como que ele vive e tudo mais. Então, vai variar bastante. E para cada coisa, para cada comportamento, você tem uma predisposição genética maior ou menor. Então, por exemplo, os terriers, de uma maneira geral, né, e tem os pitbulls são terriers, eles têm um comportamento dessa chacoalhada da cabeça mais frequente do que algumas outras raças, tá? E essa chacoalhada faz com que, por exemplo, aumente o grau de periculosidade, porque se morde e chacoalha tem mais chance de rasgar. É uma técnica que os cachorros usam quando eles estão brigando, quando eles estão caçando, que é justamente para aumentar o dano na presa ou no oponente. Então você tem esse comportamento que já é mais instintivo, né? E você tem outros comportamentos que já não são tão instintivos, né? Que até fizeram uma pesquisa mostrando que os cachorros não variam tanto, tal, e aí eles pegaram o comportamento antes de fazer cocô e todos rodam, né? Sim, todos rodam, mas alguns fazem mais um tipo de comportamento, outros gostam mais de água, outros gostam mais de cavar, então tem essa predisposição. Então quando pergunta, é mais um ou é mais outro, teria que entrar de forma mais específica. Mas o que eu gostaria já de colocar é que a raça importa sim, a linhagem importa sim, o indivíduo importa sim, a educação importa sim, o meio ambiente importa sim também. Então, é um conjunto de fatores. Você quer diminuir a chance de ataques? Sim, você pode ir para uma raça que na média é menos agressiva, você pode ir sim para uma linhagem, cão guia de cego, por exemplo, o labrador, dificilmente você vai ter um acidente com eles, socializa bem, educa bem e põe no ambiente seguro. Você vai ter uma chance enorme de não ter nenhum acidente, por exemplo. Uhum.
Bom, é tudo muito conectado, né? E aí, queria entender melhor como a raça pode predispor alguns comportamentos. A raça ela pode predispor da seguinte forma. Tudo para você aprender exige uma... Não tudo, tem coisas que são instintivas que já vêm naturalmente, né? Um filhotinho ele já sabe mamar. Né? Um gato, como a gente falou outro dia, já sabe subir em árvore, não sabe descer, ele tem que aprender a descer. Então, para cada comportamento você tem uma facilitação instintiva de já fazer a coisa. Então, tem passarinhos que já nascem sabendo fazer o ninho muito bem feito. Né? E aí o que acontece? Tem determinados comportamentos nos cachorros que foram facilitados através da criação e você desbalanceou. Não tem nenhum comportamento novo mesmo, quando a gente fala. Então, o Border Collie selecionou os cães que sabem pastorear. Sim, que pastoreiam de forma muito maior, quase de forma compulsiva. Esses cachorros ficam pensando em pastorear. Mas já tinha no lobo, já tem no cão. Então, como que influencia? Através da seleção genética, às vezes natural, às vezes artificial. Então as raças foram seleções muito mais artificiais do que naturais. Você pega cachorro que, de todos os comportamentos que ele faz, ele tem muito mais vontade de pastorear do que ficar nadando na piscina, no lago. E aí você começa, este aqui vai ser criado para isso, para pastorear ovelha, esse aqui vai ser para buscar pato na lagoa, esse aqui... E aí você vai cada vez pegando mais o perfil que já naturalmente faz aquilo. E aí você desenvolve uma raça com não só uma aparência específica, mas também com a predisposição para um comportamento. E no cérebro você tem facilitações neurais, são quase conexões que precisam de poucos estímulos para elas se formarem. Então, você pega um Golden Retriever, um Labrador, quando ele entra em contato com a água, já liga ali dopamina, endorfina, tal, e aquelas conexões elas se fazem de forma muito rápida e já fica muito forte muito rápido. Então, é assim que a gente facilita um determinado comportamento. Uhum. E a criação, ela pode mudar ou influenciar esses comportamentos que vêm nas linhagens e nas raças? A criação, você diz quando você escolhe os indivíduos. Sim. Quando eu escolho os indivíduos, total. Então, o que acontece? Em qualquer linhagem, qualquer criação, eu vou ter lá os cachorros que são os mais bonitos, que ganharam prova de beleza. Aí você pode querer focar na beleza. E aí tem muito criador que foca nisso. A gente tem que lembrar que sempre quando a gente foca muito numa coisa, na maioria das vezes a gente relaxa nas outras, né? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você fica vendo ali beleza, né? Ou então no caso dos cachorros de focinho achatado e não se preocupa com a saúde, a capacidade de respirar bem, por exemplo. Uhum. Certo. E aí agora para o outro sentido da criação, né? Quando o tutor pega ali e aí vai educar aquele cachorro. Essa criação, ela também acaba influenciando e pode mudar esses comportamentos. Não, com certeza. Então você vai desde a socialização, que pode começar já no canil, ou na casa, né, da pessoa que teve o filhote. Depois, quando você traz para casa, acostumar com os vários estímulos, por exemplo, criança correndo, muleta, alguém caindo no chão, gente rolando, uma pessoa dando tapa de oi na outra e coisa assim. Todas essas coisas, etnias, né, idades, tudo isso vai fazer com que o cachorro fique muito mais preparado para lidar com essas situações. E no dia a dia, você vai recompensar bons comportamentos e vai inibir maus comportamentos. Por isso que tem cachorros que muitas vezes foram abandonados ou o tutor não queria porque não dava conta, e ele vai para uma outra casa e ele fica ótimo. Por quê? Porque no dia a dia ele vai sendo educado de uma determinada forma, né? E entende agora o que você quis dizer aqui com essa criação, que é o jeito da gente cuidar, né? Não na criação e reprodução. Né? Uhum, sim. E agora eu queria voltar um pouquinho na história dos pitbulls, né? Que você comentou aí que os border collies, eles
tem muito esse comportamento, esse instinto de pastorear os Goldens e Labradores para ir na água. Mas e o Pitbull e até as outras raças que você comentou no começo, que foram envolvidas em muitas polêmicas de agressividade? Por que existe esse comportamento, esse instinto agressivo nessas raças? Isso, então assim, primeiro, toda essa polêmica ela não vem só por causa do comportamento da raça, é um monte de coisa que vem junto, tá? Então quando você consegue distinguir alguma coisa facilmente para o público, você generaliza, você discrimina, então é simplesmente, você fica tentando procurar o que vai ser mais fácil de eu impactar as pessoas. As pessoas querem saber, assim, quando eu vejo esse tipo de cão, eu atravesso a rua ou não? Então as pessoas procuram por raça, né? Quando vai comprar um cachorro, a pessoa vai falar, putz, macho, fêmea, ou de que raça, tal. Dificilmente ela perguntar, eu quero um comportamento XYZ, né? Então elas usam o que é mais rápido de você perceber. Então, raça. Outra coisa, muitas vezes um cachorro entra, ou tem uma aparência, ou entra numa moda que determinado tipo de pessoa pega aquele cachorro. Então, se você pega cachorros, pessoas mais competitivas, agressivas e tudo mais, se sentem melhor com um pitbull do lado, né? Ou pessoas que fazem luta, mas que fazem luta e colocam em prática no dia a dia, né? E escolhem uma raça para ter ao lado, essa raça pode ser influenciada pelo comportamento da pessoa. Por quê? Porque a pessoa pode provocar esse cachorro, pode não inibir os comportamentos agressivos naturais. Então não é culpa só da raça, você já tem desde a escolha do criador, né? E aí o que fez, por exemplo, o Pitbull tem as características dele, né? As raças que foram formadas, parte de uma seleção que teve, porque o Pitbull tem uma origem que foi muito utilizado para rinha de cachorros, então vários cachorros que tinham capacidade de luta e condição física muito boa para aguentar um pescoço muito forte, para conseguir brigar e sacudir bem. Então é um cachorro muito forte, muito poderoso e que teve um histórico de seleção para rinha. Agora, não é porque ele teve esse histórico de seleção para rinha que todos os cachorros ficaram com essa predisposição para brigar, mas muitos têm essa predisposição para brigar. E por causa do formato do corpo, por causa dessa predisposição e tal, em poucas brigas eles podem virar grandes lutadores. E grandes lutadores, eles têm maior chance de machucar uma pessoa ou um outro cachorro, tá? Lembrando que a maioria dos pitbulls são muito dóceis com pessoas, eles são muito potentes. Então quando acontece determinados acidentes, podem ser sérios, né? Como a gente vê, muitos são sérios. Mas, de uma maneira geral, a gente encontra mais problema de pitbull com outros cachorros do que com seres humanos. Até porque parte dessa seleção para a rinha, os cachorros não podem de jeito nenhum morder as pessoas. Então, quando se tinha, ainda tem, de forma totalmente clandestina, essas brigas, são pessoas que levam, são pessoas que estão em volta, e o cachorro ele não vai atacar as pessoas. Se ele atacar as pessoas, dependendo do país, dependendo do lugar, mas eu já tive conversando com pessoas que... na verdade, foi um policial que participou muito dessas rinhas, era um policial americano, para conseguir prender as pessoas, ele tinha que ser um dos integrantes para conseguir fazer todo o mapeamento desse crime. E é o seguinte, mordeu uma pessoa, esse cachorro era sacrificado no local. Caraca. Tá? No local. Nossa. E várias vezes os cachorros que perdiam também. Então as coisas que ele me contou são horríveis do ponto de vista de bem-estar animal. Tá? Agora o que a gente tem que pensar é que esses cães que foram selecionados e colocados, eles querem ir para cima, um quer ir para cima do outro. Eventualmente tem um que prefere não ir, mas esse que prefere não ir, ele sai da criação, né? Uhum. Então, quando o tutor pega um cachorro de uma determinada raça,
é importante que ele não se preocupe só com a beleza, né? É importante que ele se preocupe com essas predisposições da raça, com esses instintos que pode vir a ter. Sim, é muito importante. Mas a gente fala, aí a gente excluiu o vira-lata, que a gente não sabe o de abrigo, que a gente não sabe quem são os pais, a criação e tal. Para você evitar esse problema, você pega um cachorro já um pouco mais crescidinho que o comportamento dele já está lá. Você chega lá num canil, num abrigo, quem é o boa praça? Não briga com ninguém, deixa o gato passar do lado. Cara, esse cachorro está pronto, né? Leva ele. Agora, se você não tem um cachorro pronto e você quer um cachorro para uma função específica, ou você tem um cuidado específico, sim, você deve ir buscar a raça, a linhagem, o indivíduo, inclusive. Ontem me perguntaram, você acha melhor o Shih Tzu ou o Spitz? Para minha mãe, que já está mais idosa e tudo mais e tal. Eu falei, olha, Shih Tzu são geralmente menos latidores, é um pouco mais fácil de lidar porque eles são um pouco mais calmos na média, mas eu escolheria um que respira muito bem, porque o Shih Tzu tem um narizinho mais achatado e dá mais problema. Spitz, eu já falaria assim, falei, né? Spitz é muito legal ver um que não seja muito elétrico e não muito latidor, porque senão sua mãe vai ter problemas, né? E o que eu estou pegando? Uma média da raça para a pessoa falar, tá bom, eu escolhi essa raça, eu já sei que eu tenho que tomar cuidado com isso, e vou ter que dar uma educação para não, né, se eu tiver um pitbull, para não entrar em brigas. Se eu tiver um Spitz, para não ficar latindo, né? Um cachorro com focinho achatado, mais cuidado ainda para ele não ficar obeso, porque ele já está com dificuldade de respiração. Obeso fica com mais dificuldade. Uhum. E agora voltando na história da criação, ali na parte da socialização. Por que é importante? A socialização, ela é muito importante porque num período curto de vida e que não se repete depois no resto da vida, você consegue ensinar coisas que vão mudar o comportamento e às vezes até o temperamento do cachorro. Então a gente chama isso de uma janela do aprendizado. E uma janela por quê? Porque ela fecha. Então, vários animais têm essa janela do aprendizado. A gente também tem janelas enormes, curtas e tal, e que você está predisposto a aprender alguma coisa e depois você perde aquela predisposição. O ser humano, por exemplo, enquanto é bebê, ele tem uma janela aberta para determinados tipos de som. Depois você não consegue mais separar alguns tipos de som mais. Então, para aprender um idioma, dependendo do idioma, se você não tiver contato com ele enquanto você é bebê, depois talvez você não consiga diferenciar alguns sons e vai ficar com sotaque ou dificuldade de aprender aquela língua. Mas no caso dos cachorros, foi feito vários estudos e mostraram que até os 3 meses de idade, ele aprende muito sobre os comportamentos de predação. Então, quem que ele deve predar? E aí, por que isso é importante? Porque crianças correndo, gritando, pode parecer uma presa para um cachorro que não foi socializado e não aprendeu que isso não é uma presa, né? Então, um cachorro que foi muito bem socializado com criança correndo e gritando, é como se ele considerasse isso é parte da minha família ou parte do mundo e eu não devo correr atrás e caçar essas crianças, tá? Então, até os 3 meses. Fogos de artifício é uma coisa, uma explosão provocada por nós e tal, ou tempestade que acontece mesmo, né? Que instintivamente eles têm que procurar refúgio, eles têm que sair de perto daquele lugar que está perigoso, barulhos altos, grandes. Só que não, a gente vive numa cidade, né, pelo menos a gente aqui numa cidade que tem caminhão, tem moto com escapamento estourando, tem tudo. Então, o que acontece? Se eu não acostumar ele até essa idade, ele vai ter o comportamento mais comum, que é ter medo desses barulhos grandes, altos, né? Lidar bem com outros cachorros, lidar bem com gatos, não ter medo de uma pessoa andando de muleta, né, de cadeira de rodas, etnias diferentes. Todos esses aprendizados, eles acontecem melhor até os 3 meses de idade para os cães e até os 2 meses para o gato. E depois ela se fecha, tá? De uma maneira, na natureza, muito estratégica.
porque nesse período, muitas vezes, o animal está protegido pelo grupo, e aí depois ele começa a sair, andar, e aí ele corre o risco de achar, que legal, um urso, bacana, vou fazer amizade com o urso, e tu morre. Né? Sim. Bom, pro caso dos cães aí, eu vou deixar uma dica aqui pra galera, né? Então, você tá com um cachorro filhote e não sabe o que fazer, como fazer essa socialização, o seu curso de filhotes, né? Tem módulos aí que ensinam como você faz essa socialização. Quando a pessoa vem procurar a socialização, já era. Ela vai ver que o cachorro dela ficou medroso, está agressivo, e ela vem procurar. Né? Então, o que é legal, assim, ó, para quem está ainda nesse período, para quem comprou o cachorro, eu sei que o cachorro está mordendo você e você está ficando toda arranhada. Eu sei que o seu cachorro está chorando quando ele fica sozinho, né? Eu sei que ele está fazendo xixi e cocô fora do lugar, e você está procurando soluções na internet para tudo isso. Se você não achar uma metodologia ou tiver condições de trabalhar tudo isso rapidamente para, paralelamente, você dar atenção à socialização, quando você for pensar em socialização primária, já era. O cachorro está com mais de 3 meses de idade. Não é que já era completamente. Né? Então não é nem quem está querendo socializar, está preocupado com xixi e cocô, acha um jeito bom, rápido, de resolver para você poder dar atenção ao que é mais importante, que é a socialização. E por isso que o nosso curso, né, a gente fez já várias versões. O que a gente fez? A gente reduziu o tempo de aprendizado e colocou mais coisas e mais aulas, mais mentorias e tudo mais, para a pessoa não deixar passar esse período, porque senão ela fica tentando resolver a mordida, o xixi, tudo pronto. Agora eu só preciso tirar o medo do meu cachorro de sair na rua. Que droga. Vai ser mais Aquilo difícil. lá era mais importante do que o xixi no lugar certo. Tudo é importante? Tudo é importante. Mas socialização é mais. É o que pode dar mais trabalho, né? E a janela fecha. Bom, e você falou aí, né, que essa janela de socialização, ela é até os 3 meses. Nessa idade, o filhote, ele já costuma estar com o tutor? Boa pergunta. Quando ele não está, e às vezes não está, tá? Tem criadores que só vão mandar o filhotinho, ou só vai sair da casa, ou o cão só vai ser adotado depois dos 3 meses. Nesse caso, obviamente que o canil, o criador, a ONG, deveria ter feito a socialização. Se não foi feito, vai ficar mais difícil depois do cachorro conviver com algumas coisas de determinadas formas. Mas, por outro lado, se o criador faz essa socialização, é uma pessoa que tem experiência, que tem condições e tal, e sabe direitinho as predisposições da criação dele. Então, pode ser feito um trabalho muito bem feito na ONG ou com o criador. Tá? A ONG, obviamente, acaba tendo menos recursos, então acaba sendo um pouco mais difícil, mas aí para quem é voluntário de uma ONG e tudo mais, dá para fazer uma festinha um dia com os filhotes, aí leva língua de sogra, é isso que fala? Chapéu, muleta, barulhos e tal, e faz vivências com esses filhotinhos para ir conhecendo gente, para ir conhecendo várias coisas e tudo mais, para quando eles conseguirem ser adotados, eles conseguirem conviver bem em cenários diferentes. Uhum. E uma outra questão sobre essa fase de filhote, que eles são bem nenenzinhos, se o momento que a gente tira o filhote de perto da mãe e dos irmãos influencia também. Sim, existem alguns trabalhos mostrando que o ideal ali é pelo menos até os 50 dias mais ou menos ficar com a mãe e os irmãozinhos. Às vezes é filho único, não tem irmãozinho, né? Mas você acaba tendo um benefício em relação ao comportamento, tá? Segundo esses estudos. Eu já conheci vários cachorros que foram tirados antes ou depois que ficaram ótimos, mas de forma geral, o melhor aí seria em torno ali dos 2 meses, porque você poderia inclusive ter feito parte da socialização
na ONG, parte da socialização no canil e parte da socialização mais específica na casa da pessoa, se a pessoa estiver preparada, senão ela vai ficar correndo atrás só dessas 3 coisas que eu te falei. Ai, não aguento mais cocô e xixi pela casa. Ai, não aguento mais mordidas e destruição. Ai, não aguento mais o cachorro chorando. Ela fica tentando resolver essas coisas. E aí, depois eu quero arrancar meus cabelos. Porque a gente acaba tendo cachorros que muitas vezes são abandonados. E abandonados não digo colocados na rua. Às vezes abandonados é preso na área de serviço. Ninguém... Ou quando vem visita ele tem que ser preso. Ou não dá para passear na rua que ele tem medo. Né? E aí você acaba com a qualidade de vida do cachorro e estraga uma relação que podia ser tão legal se a pessoa tivesse se preparado um pouquinho mais e a gente tivesse conseguido chegar a tempo, né? Porque na internet o que você procurar você vai achar. Xixi, vai ter um monte de coisa de xixi, nem sempre as melhores dicas, né? E tudo mais. Mas o legal de uma metodologia é que, tá bom, eu falo, eu vou ensinar xixi, vou, mas ó, isso aqui é importante, não deixa de lado isto aqui. Então, a gente vai batendo ali, né, na tecla de que, ó, você tá apavorado com isso, mas daqui a pouco você vai se apavorar com isso aqui, ó. Então, já vamos colocar um pouquinho disso e já vamos falar na próxima aula disso. Né? Então, é isso que a gente está fazendo e, pelo menos com o nosso grupo, está funcionando muito bem. É impressionante como os tutores estão com cara de adestradores em tão pouco tempo. Você vê aqueles pirralhinhos ali, já obedecendo, já fazendo tudo, e aí ele já sabe o que fazer. Seu cachorro toma um susto, seu cachorro vai ficar com medo de alguma coisa, e entende também que o xixi, mordida, choro, a gente vai ir melhorando. Mas a socialização a gente não deixa de lado. Você comentou aí sobre metodologia. Outra coisa que eu acho que é muito importante, né, de quando você tem uma metodologia, é que você acaba resolvendo todos os problemas e dando atenção para as outras coisas que são importantes com um sentido só, né? Então, você não usa uma técnica para ensinar ele a fazer xixi no lugar certo e outra técnica para que ele pare de destruir os objetos, de ficar mordendo. É tudo um negócio ali meio complementar, né? Então você não confunde o cachorro demais também. Não, exatamente. Acaba sendo uma linguagem muito mais homogênea de se comunicar, né? E aí a gente pensa também em toda a educação do cachorro, pelas fases, pelas dificuldades e tudo mais. Eu acho muito mais bacana do que você segmentar, até porque algumas coisas elas acabam virando do avesso, tá? Ou seja, se você começar a adestrar de uma forma e você está pegando uma outra metodologia, você pode piorar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. A metodologia de adestramento inteligente, assim como várias outras, tem como base o reforço positivo, que é o cachorro obedeceu, ele vai ganhar alguma coisa. Então eu estou comendo aqui, ele olha para mim, começou a latir, se eu falar senta, eu vou recompensar. Aí eu falei senta, eu dou um petisco. O que o cachorro vai aprender a fazer? A sentar e a latir para a comida, tá? Tem metodologias que vão ensinar o cachorro a sentar apertando a bunda dele no chão ou enforcando ele puxando para cima e apertando para baixo. A gente não ensina dessa forma, tá? Mas aí a pessoa faz o seguinte, você está comendo, o cachorro está latindo, você manda ele sentar. Nessa metodologia, fazendo assim, o cachorro vai parar de latir para pedir, ele vai parar de latir para comida. Por quê? Porque você está ensinando a sentar através do reforço negativo. Então você diminui o comportamento que antecede isso. E se você está usando o reforço positivo, você não pode fazer isso. Senão então eu pego... aí é um exemplo de misturar duas técnicas, e aí você vai seguir... Tem uma técnica que fala até flexão de braço. Puxar, porque é o senta, deita, senta, deita, senta, deita. Para um cachorro que aprende com a nossa metodologia,
se toda vez que ele latir, você fizer um senta, deita, aceita, deita, aceita, deita, ele vai latir muito mais, porque ele quer obedecer. Obedecer é uma oportunidade para eles de ganharem alguma coisa. Enquanto que, às vezes, em outras técnicas, o obedecer é uma coisa, às vezes, desconfortável, que você vai evitar o desconforto, mas você vai ser colocado numa situação. Então, quando eu aperto a bunda de um cachorro, é desconfortável. Como que ele se livra daquele desconforto? Ele senta. Mas o pedir para sentar ele não vai gostar, enquanto que no adestramento inteligente ele vai falar assim, me pede alguma coisa que eu tô a fim de ganhar um petisco, eu tô a fim de ganhar um carinho, então me pede alguma coisa, né? Sim. E voltando um pouquinho na história da idade do filhote, qual que é a idade ideal, assim, de certa forma, né, para quem quer pegar um filhote? E de qual lugar? Como que a gente escolhe? Olha, é muito difícil você garantir que o criador vai conseguir fazer todas as socializações que você precisa fazer, e imaginando que você seja uma pessoa que escolheu uma metodologia boa, tem um checklist de socialização e realmente vai preparar o cachorro para a vida que ele vai ter, eu acho que é muito legal 2 meses. Porque aí ele teve o convívio com os filhotinhos e com a mãe, e ele ainda vai ter um bom convívio com você de 4 semanas para você socializar. Então esse seria o ideal. Agora, você é um marinheiro de primeira viagem, não sabe nada de socialização, e você vai pegar um cachorro de um criador que faz uma super socialização, aí o legal seria uns 3 meses. Tá? Esse seria um caso de uma pessoa que não se prepara e o canil ou a ONG super preparada, né? Sim. E aí você comentou, né, do canil e da ONG. Qual que é a diferença da gente pegar um filhotinho de raça e um de vira-lata? Olha, um filhotinho de vira-lata, você acaba tendo mais surpresas, justamente porque você normalmente não sabe. Os pais, eles são muito mais diversificados geneticamente, de uma maneira geral. Tem mais cachorros que formaram aquele pai e aquela mãe. Então o filhotinho, mesmo que ele tenha uma aparência quando ele é pequeno, ele pode crescer mais do que você imaginava, menos do que você imaginava, ele pode ter uma aparência, pode ter outra, pode ter um comportamento, pode ter outro. Ele pode ser ótimo para uma coisa e não tão bom para outra. Mas, de uma maneira geral, eles acabam tendo meio que um equilíbrio também. Não é os extremos, como pode, por exemplo, se eu pego um galgo italiano. O galgo italiano é um cão que corre muito rápido, pequenininho, super frágil. Os ossinhos da perna dele lá, dependendo do jeito que bate, pode quebrar, porque ele é um avião praticamente. Né? Ou dificilmente você vai pegar um vira-latinha tão frágil em relação aos ossinhos, mas também ele não vai correr tanto. Então, se você acredita ali numa maior previsibilidade, principalmente em relação à aparência, mas também em comportamento, o filhotinho de raça sabe como que vai ficar. O filhotinho de vira-lata é mais uma surpresa, né? Agora, pode ser uma surpresa muito legal. Eu sou super fã e gosto sempre, todo mundo que vem pedir ajuda para comprar um cachorro, eu sempre passo pelo menos pelo capítulo, você já pensou em adotar? Ah, eu não sei como que vai ficar. Eu te mostro vários cachorros que eu já sei exatamente como vão ficar. Por quê? Porque eles já cresceram. Eles já estão com 1 ano e estão pequenininhos, ou estão peludões, ou já são muito mansinhos, ou são quietinhos, né? Enquanto que o de raça ainda vai ter uma variação, mas é uma variação mais controlada do que um de ONG, tá? Sim. E se a pessoa pega o filhote depois dos 3 meses, né, depois dessa fase de socialização, o que ela faz? Tem como corrigir essa janela que fechou? Olha, tem estudos recentes que estão mostrando algumas maneiras de abrir, mas são, no mínimo, por enquanto, polêmicas e tudo mais, né? Então, o que eles estão mostrando, né? Que dependendo da situação em que o cachorro ou o animal fica, pode
abrir novamente essa janela, tá? Por que é polêmico e tudo mais? Por quê? O que eles perceberam? Animais, às vezes, que ficam extremamente dependentes. Teve um acidente muito grave, ficou tetraplégico e depois, ou se comportou como tetraplégico e depois ele, às vezes, paraplégico, depois ele até recupera alguns movimentos e tal, mas que ele teve que voltar quase que como se fosse uma infância mesmo, porque ele ficou muito doente, muito alguma coisa, muito dependente. Alguns animais, eles acabam desenvolvendo características dessa fase de socialização primária, né? E então isso é uma coisa. Outra coisa, se ele não teve estímulo nenhum, às vezes essa janela não fecha, porque ela também fecha baseado na quantidade de informação que entrou. Aí a situação vai ficar um pouco mais complexa. E a parte mais polêmica agora, eles estão vendo que algumas drogas estão sendo capazes de abrir fases como se fosse a janela da socialização primária. Como, por exemplo, cogumelo, ayahuasca, ácido, que é LSD. O que acontece? Ainda é polêmico porque ainda não se sabe os efeitos a longo prazo, é polêmico porque em vários lugares do mundo essas substâncias são proibidas, tem pessoas que se viciam nelas, então não é algo para a gente recomendar, mas é algo para a gente ficar alerta e verificar. O ideal é, claro, a socialização, mas se você consegue pegar alguma coisa que ficou traumatizada, ou está errada, ou tudo mais, e com uma terapia medicamentosa você tiver mais benefícios do que custo e melhorar, eu não vejo por que não investigar essa possibilidade, mas ainda é cedo, tá? Mas está aí na mão dos pesquisadores para ser mais uma ferramenta, tá? Existem também todo o trabalho que a gente faz comportamental, que é dessensibilização e contracondicionamento, que é o que a gente faz quando ele é filhotinho, só que com menos eficácia, mas pode ser feito. Pode se conseguir. Existem psicoativos já muito conhecidos, que são medicamentos, e aí, diferentemente desses outros que eu falei, que são mais polêmicos, que vão tirar um pouco da ansiedade, que vão tirar um pouco do medo, que vão tirar um pouco da compulsão que pode ter gerado por falta de estímulos quando ele era pequeno. Mas, normalmente, essas drogas, elas tem um efeito parcial e, às vezes, quando se tira, o medo volta. Então, tem cachorro que está com medo de andar na rua porque não foi muito bem socializado e você entra com uma droga como, por exemplo, a fluoxetina, que é um antidepressivo bem tradicional. Pode ser que ele perca o medo de andar na rua e pode ser que depois, se tirando a droga, dê certo. Mas pode ser que eu tirando a droga ele volte a ter medo de novo. Tá? Infelizmente, depois que passou esse período de socialização primária, alguns medos, eles tendem a voltar mesmo depois de ter feito o trabalho bacana. Tá? Então isso tem até uma volta que é um início espontâneo mesmo. É como se o cérebro desse um reset assim e voltasse a alguns medos que você trabalhou. Então, às vezes é um trabalho contínuo para o cachorro não voltar a ter medo de pessoas diferentes, por exemplo, ou não voltar a ter medo de fogos de artifício. Que ele está lá, às vezes vem estoura uma coisa um pouquinho mais perto dele, pronto, volta todo o medo. Sim. Essa história do medo, acho que do trauma, é uma coisa que me deixa um pouco curiosa, assim, né? Você comentou aí que existem algumas possibilidades, né, para essa janela ou ficar aberta mais tempo, ou ela voltar a ser aberta. E no caso de um cachorro um pouquinho mais adulto, às vezes, ali, podemos considerar até um adolescente, que passou por alguma situação que gerou algum trauma, e ele acaba ficando mais próximo do tutor, isso acaba influenciando na facilidade de socializar ele de novo, ou
É aí que vai ficar mais difícil mesmo. Não, aí vai ficar mais difícil, né? Os traumas, por exemplo, os traumas eles podem ficar muito específicos com a situação que aconteceu, ou ele pode ser generalizado. Na maioria das vezes é um meio termo, tá? Então vamos dizer, um cachorro que sai com o tutor e não foi muito bem socializado com outros cachorros e aconteceu um trauma. Como você disse, veio um cachorro da raça Chow Chow, por exemplo, e atacou ele. E era um cachorro, vamos dizer, dourado, tá? Então, um cachorro dourado da raça Chow Chow tal. O que vai acontecer? Esse cachorro que foi atacado, ele pode desenvolver um trauma, porque ele não foi socializado e teve uma situação ruim. Essas duas coisas pioram. O que pode acontecer? Pode ficar mais difícil de ensinar ele a lidar com qualquer outro animal novo, com qualquer outro cachorro novo. Mas, às vezes, fica uma coisa mais particular. Às vezes ele fica mais ligado à cor do cachorro, à raça do cachorro, ao tamanho do cachorro. Então, às vezes, não prejudica tanto a socialização, dependendo de como aquele trauma foi registrado, gravado na cabeça do cachorro. Então é muito pelo indivíduo. É pelo indivíduo, mas é também pela predisposição genética de traumas que existe, né? E também como aconteceu o acidente. Sim, entendi. Caramba, É. bastante coisa hoje. Bom, acho que as minhas dúvidas eram todas essas, assim. Tem mais alguma coisa importante sobre socialização que você acha que a gente não comentou? Eu acho que a gente falou de um ponto muito importante aqui do trauma no final, né? E, então, às vezes, só é um cuidado. A gente tem que apresentar ao mundo tudo que a gente acha que o cachorro vai aprender, vai precisar saber e tudo mais. E a gente tem listas. E vai atrás dessas listas, independentemente de ser aluno ou não do nosso curso, vai atrás, porque tem listas e você vai fazendo um checklist e tem muito pouco tempo para tanta coisa. Só que ao fazer tudo isso, várias vezes, se você não tem conhecimento, você coloca o cachorro numa situação em que vai gerar um trauma. E aí, a situação inverte. Então eu acho que é sim, socializar pra caramba, mas evitar os traumas. E buscar ajuda, que seja por uma lista, que seja um vídeo, que seja tudo, mas procurar ajuda, porque em um mês não vai dar tempo, vai faltar tempo, e aí depois a gente vai ficar muito mais limitado em ajudar. Bom, então por hoje foi isso. Obrigada por mais um episódio. Obrigado. Queria pedir pra galera aí, se você gostou do episódio, né? Comenta aí, compartilha com as pessoas, deixa um like e até a próxima. É isso aí, manda para todo mundo que tá com um filhotinho, né? Ou que pensa em ter um filhotinho para não perder tempo e socializar. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.